Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Sem Folha Não Tem Axé. Eu sou Lurdimar Silva, pesquisadora integrante da turma 2025 do programa Saberes e mestre em Cartografia Social e Política da Amazônia. Esse podcast, ele nasce de uma inquietação e de uma certeza. A inquietação é perceber que ainda é pouco visibilizada as contribuições dos povos de terreiro e dos povos tradicionais para a proteção ambiental. E a certeza é saber que esses povos sempre estiveram na proteção dos seus territórios, sempre estiveram na prática das tecnologias ancestrais que protegem a natureza. E justiça climática é entender que esses povos que protegem esse território também são os povos mais afetados pelas mudanças ambientais. Então, durante esses episódios, nós vamos receber e conversar, dialogar com algumas lideranças de terreiros, né? Terreiros que estão lutando pela preservação dos seus territórios, pela preservação ambiental e pelo direito à justiça climática. Mãe Jo, é uma alegria imensa receber a senhora no podcast Sem Folha Não Tem Axé. O terreiro de São Jorge Tumajamacê possui uma forte relação com o território Maracanã, que é o território onde o terreiro está inserido, e também na construção dos saberes afro-brasileiros. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre quem é a Mãe Jô e a história desse terreiro. Meu nome é Maria Joselina dos Santos, hoje sou Mãe Jô Santos, sou a mãe de santo aqui do terreiro de São Jorge do Majamacê, né. E a minha história com o Maracanã veio desde eu criança, frequentando os terreiros, né, daqui da minha comunidade, que a gente chama Ambude. E a minha mãe, cambona, a minha família, tanto parte de mãe como de pai, de terreiro, né, são pessoas que eram do santo, eram de terreiro, e eu, na minha trajetória, comecei a frequentar os terreiros. Hoje sou filha de santo do terreiro de, Zuíla Teresa, né, que é neta de Antoninho Baldez, de Mundoca Ferraz, e hoje eu faço parte dessa casa, né. Que eu ainda faço parte, que a minha mãe de santo ainda é viva. E hoje eu tenho meu terreiro, que vem de uma luta de muitos anos, que eu já tive terreiro em outros lugares, aqui mesmo no Maracanã, mas eu estou há 16 anos nesse lugar. Eh, a construção do terreiro de São Jorge, aqui nesse espaço, não foi muito fácil, né, foi um longo caminho, e como ainda está sendo, né, que a gente não consegue chegar aonde nós queremos chegar, mas o terreiro de São Jorge, aqui no Maracanã, eu acho que é de uma grande resistência, né. Eu digo que o nosso terreiro é um terreiro de resistência, é um terreiro de luta, que a gente está nessa luta para que a gente continue nesse território. E é um terreiro que acolhe bem a nossa comunidade. Sim, em relação ao que a senhora está falando, né, dessa luta, na sua visão, quais ensinamentos que um terreiro transmite em relação ao cuidado com o meio ambiente? Eh, a luta, né, eu acho que nosso o nosso terreiro, tem uma luta muito constante pela preservação da natureza. Então, essa nossa luta é uma luta que a gente deixa para nossa comunidade, que a gente mostra, que a gente, aonde nós podemos estar no espaço, que é pela luta do nosso meio ambiente, pela preservação do nosso território, nós estamos presentes. Então eu acho que isso é o que a gente deixa, né, para nossa comunidade, o que nós mostramos e que nós convidamos a nossa comunidade a participar conosco. É. Queria que a senhora falasse um pouco sobre as práticas, né, de apoio comunitário do terreiro, né, a relação do terreiro
com a comunidade, com o território, como é que se dá isso? E também falar um pouco das dificuldades encontradas, né, em relação a esse contato e a essa relação com a comunidade. A gente sabe que o racismo religioso e o racismo ambiental é muito forte, que dentro dessa questão da justiça climática, né, esses povos de terreiros, né, que estão nessa luta, eles também são os mais afetados, são os mais impactados. E além disso, as ações desses povos de terreiros, né, as ações, por exemplo, do terreiro de São Jorge Tumajamacê, são pouco, reconhecidas em relação à proteção ambiental. Então, como se dá essa questão? Quais dificuldades, enquanto liderança de uma casa de matriz africana, a senhora tem encontrado na luta pela preservação ambiental e na relação com a comunidade? Assim, a luta pela preservação ambiental, nós temos uma grande dificuldade, do apoio dos órgãos públicos, né. Por mais que nós, es que a gente sempre está presente nas lutas, né, nas escutas públicas que tem, nós estamos sempre presentes, mas nós temos uma grande dificuldade da gente ter esse recurso. Por exemplo, aqui no nosso terreiro, nós temos uma grande dificuldade, que é de acesso, né. Então, nós já pedimos, várias pessoas, os órgãos, que melhorem a nossa rua, né. Então a gente até hoje, há 16 anos que eu moro aqui, então a gente nunca teve nenhum reparo na nossa rua. Então, e muitas das vezes, por conta disso, nós temos uma grande dificuldade de trazer as pessoas para o nosso terreiro, para os nossos eventos, né. E dentro dessas questões, né, de nossa relação com a comunidade, nós procuramos trazer, eh, todo o benefício que está ao nosso alcance para a nossa comunidade, como por exemplo, nós trazemos a saúde para o terreiro, que é uma maneira da gente trazer a comunidade para o terreiro, né. E nós fazemos, projeto com as crianças, que é uma maneira da gente trazer a comunidade para o nosso terreiro. Então, assim, tudo que a gente pode fazer para trazer a comunidade para o nosso terreiro, nós estamos fazendo. Nós também temos uma grande dificuldade de inserir a comunidade dentro do terreiro, por conta do racismo religioso, né, que a gente sofre esse preconceito. Por exemplo, quando a gente traz, a saúde para o terreiro, nem todo mundo vem, não é todo mundo que vem, porque tem pessoas que não vêm porque é terreiro, né. E outras ações que nós já fizemos aqui no terreiro, que a gente faz bastante ação, a gente também tem essa dificuldade por conta da do racismo religioso. Mas com tudo isso, com todas essas dificuldades, nós estamos sempre procurando trazer benefícios para a nossa comunidade. Como eu já disse, que trazendo, palestras sobre o meio ambiente, sobre a preservação do meio ambiente. Então a gente está sempre nessa luta, por toda a dificuldade que a gente tem, mas a gente está sempre nessa luta, a gente está sempre fazendo ação, a gente está sempre chamando as pessoas para o nosso terreiro, né. E quando a gente chama as pessoas para o nosso terreiro, não é para a gente converter, é para a gente mostrar um trabalho que dê continuação, um trabalho de preservação, né, do meio ambiente, porque nós estamos numa área de proteção ambiental. Então, o que a gente luta é para que essa comunidade veja o nosso esforço, veja a nossa luta pela nossa preservação, pela preservação dos nossos jussarais, que é é muito forte, né, o jussaral aqui no nosso território. E outras árvores que a gente não quer que acabe, como os buritizais, os buritizeiros. Então, a nossa luta pelo nosso meio ambiente não é só para nós, é para a comunidade, que é uma coisa que faz bem não só para nós de terreiro, porque a natureza para nós é muito importante, porque sem a nossa natureza os terreiros não existem, mas a gente trabalha para além disso, né, a gente trabalha pelo um bem comum, a gente trabalha para uma sociedade. Então é isso que eu acho que é a nossa importância dentro da comunidade. Sim.
Um dos aspectos desses impactos que os terreiros sofrem tem a ver com os rituais, né. Muitos dos rituais nos terreiros, feitos nos terreiros, eles utilizam essa relação com o meio ambiente, é uma troca, né. Então eu queria que a senhora falasse um pouco desse impacto que as mudanças ambientais têm dentro desses rituais. Como que se dá? Se teve alguma mudança a partir desses problemas ambientais, a partir da degradação ambiental? Teve sim, muita, 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 porque, por exemplo, aqui no meu terreiro, eh, ao lado passa um riacho, né. Então esse riacho é muito antigo, desde que eu era criança. Eu era criança, eu passava por dentro desse riacho para ir para a escola, né. E os meus filhos tomaram banho nesses riachos, né, e a nossa comunidade, que aqui nós chamamos a comunidade do Alto Bonito, que todas as mulheres de lá desciam para lavar roupa nesse riacho. E nós aqui do terreiro, nós banhávamos, né, os filhos de santo, fazia nossos rituais para o povo das águas, nesse riacho. Infelizmente, há uns 12 anos, nós não conseguimos mais fazer isso, por conta da degradação, por conta da poluição, né, por conta de uma falta de estudo, né, eh, de preservação para essas fontes, né, para essas nascentes, que todos os dejetos estão vindo para a nascente. Então nós não temos mais aqui no nosso uma água pura, uma água limpa que dê para a gente fazer nossos rituais. Hoje, para eu fazer, um banho com água de rio, eu tenho que ir buscar fora, né. Eu tenho filho de santo que vai para Morros, tenho filho de santo que vai para a Lagoa do Coroatá, e tem o Rio do Limoeiro, também é onde a gente faz os nossos rituais, que também o Rio do Limoeiro hoje está sofrendo um grande impacto, né, por conta das indústrias de fertilizantes, por conta das jazidas que estão sendo abertas no leito do rio, então já está muito degradado. Então esses impactos, essas mudanças, né, têm abalado muito os nossos rituais, porque uma coisa que nós fazíamos dentro do nosso território, hoje nós não podemos mais fazer, né. Então tudo isso vai nos desestruturando, eh, nós não vamos dizer espiritualmente sim, porque nem todos os elementos da natureza hoje nós podemos utilizar. Sim. Mãe Jo, a sua fala, ela demonstra muito a relação política mesmo dos terreiros com territórios, né, e a importância dessa relação política. E a senhora tem uma atuação no conselho ambiental, então eu queria que a senhora só falasse um pouco sobre a importância dessas organizações parceiras, né. Qual a importância, por exemplo, de um conselho atuar junto com um terreiro? E por outro lado, falar também que dificuldades, né, a senhora tem enfrentado enquanto liderança de terreiro, em relação ao apoio, né, ao apoio, no sentido de captar recursos ou qualquer outro tipo de apoio, né, para os terreiros enquanto povo de matriz africana. Eh, assim, hoje nosso terreiro faz parte de um conselho consultivo da APA do Maracanã, que é o CONAN, né. As reuniões que nós podemos estar, nós estamos sempre presentes, estamos sempre, nas escutas e também nos diálogos, nos debates, né. E com todas essas parcerias que nós temos dentro desse conselho, com tudo isso nós ainda temos uma grande dificuldade de realizar certos projetos dentro da nossa comunidade. Por quê? Por várias questões. Uma das questões é que todas as vezes que a gente convoca uma reunião, que a gente chama a nossa comunidade para participar com a gente, nós temos uma grande dificuldade. Porque muitas das pessoas acham que não tem mais jeito, né, e vão desistindo, porque eh, não tem aquele estímulo de ver, eh, vamos dizer o seguinte, essas parcerias agir, né. Então muitas vezes é uma luta constante, né, que tem não é só eu, não é só nosso terreiro,
que faz parte desse conselho, nós temos outras instituições que fazem parte. Então, na última reunião que nós tivemos do conselho, daqui do Maracanã, foram 4 pessoas, né. E, na verdade, 3 pessoas do Maracanã e outra menina que faz parte, que ela é da UFMA, e que também faz parte do conselho, né. Então a gente tem essa grande dificuldade até de reunir o conselho, né. Então tudo isso vai dificultando, né, as o que nós queremos fazer dentro do nosso território, que é limpar as nascentes, mas, dentro desse conselho que nós estávamos, que a gente botou essas questões, que muitas das coisas são inviáveis. Por quê? Porque muitas dessas fontes ficam em território privados, né. E nem todas as vezes a gente tem esse acesso. Então isso também dificulta, eh, a nossa luta, né, dentro dessas questões aí de preservação, do meio ambiente. E muitas pessoas ficam, como é que eu posso dizer, eh, desestimulado. Né, porque a gente não tem aquele plano de ação da gente estar lá e de buscar e de brigar. A gente está na luta, está brigando, mas nem tudo está dentro das nossas possibilidades, né. Então a gente tem essa grande dificuldade e muitas das vezes os órgãos que se dizem parceiros nossos, né, têm umas falas bonitas, mas pouca ação. Então essa é Entendi. uma grande dificuldade. Sim. Em relação a recursos, né, o terreiro para sobreviver ele precisa de recursos, eh, tanto para suas práticas diárias como também para seguir na luta, né, pela preservação ambiental. Como que vocês têm desenvolvido práticas próprias do terreiro em relação à captação de recursos, para conseguir recursos para que o terreiro siga sobrevivendo, siga vivendo, né? Eh, Vamos dizer o seguinte, por exemplo, nós, né, que a gente tem uma ajuda do Cílio de Santo, que não é muito, né, porque a gente não tem muito Cílio de Santo, e meus Cílio de Santo não são, são todo mundo de trabalhadores, né. Então dentro da possibilidade de cada um, a gente vai ajudando. Mas também a gente procura, né, com as nossas ações que a gente faz do meio ambiente, a gente procura participar dos editais, né. Não são todos que nós somos aprovados, porque, a gente também tem essa demanda, né, que tem certos editais que parece que é escolhido a dedo, né. As pessoas que a gente vê a nossa luta que é grande, todo mundo sabe do nosso trabalho, muita gente, principalmente a nossa comunidade, sabe da nossa luta diária, do nosso trabalho, que a gente faz dentro do nosso terreiro, que a gente faz dentro da nossa comunidade, mas nem todo mundo vê isso como uma luta, né. Então, a importância da gente participar dos editais é muito grande, né. E muita das vezes, quando vem um edital desse, é uma grande bênção. É que nós conseguimos realizar nossos trabalhos, até mesmo para que a gente possa, conservar a nossa cultura, né. Porque sem esses recursos, nós não podemos levar nossa cultura adiante, né, porque tudo depende de muita coisa, depende de transporte, depende da gente trazer as pessoas de alimentação, então o a os editais são muito importantes, é como nós ainda conseguimos trazer algum recurso para dentro do nosso espaço, para dentro do nosso terreiro, para a gente, fomentar a nossa cultura, né, desenvolver o nosso projeto dentro do nosso terreiro. Mãe, para mim é uma honra conversar aqui com a senhora, né. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu sou filha de mãe Jô, e sou filha dessa casa com muito orgulho também. E eu queria que a senhora, finalizasse, né, deixando uma mensagem sobre a preservação dos nossos territórios, e desde já eu agradeço a sua participação, para mim é uma alegria, realizar esse diálogo com a senhora. A mensagem que eu deixo, não só para a comunidade de terreiro, que eu acho muito importante a união dos terreiros pela preservação do nosso território.
do nosso meio ambiente. Eu sei que tem muitos terreiros que não têm um espaço desse que nós temos, né. E eu acho que essa união, a gente tá num ambiente, mesmo que você não tenha um espaço verde, mas está na luta pela preservação, né, pela continuidade do nossos trabalhos, do nossos rituais dentro do nosso espaço, né, de um espaço desse verde, que eu sei que nem todo mundo tem, mas eu acho que a união, a luta de todos, não só do povo de terreiro, mas da comunidade, da sociedade, em defesa do meio ambiente é muito importante. Obrigada, mãe.